Olá, sejam muito bem-vindos ao Estaloscast. Estamos aqui em mais um episódio muito especial, juntamente aqui com o meu parceiro boss, Wagner de Carvalho. E aí, Vitão? Lembrando que o boss aqui nessa iniciativa é você que tá no comando aí. Manda bala. Vamos pra cima. E qual que é o nosso tema de hoje? O cérebro e você. O cérebro e você. Exatamente. Eu costumava errar os temas, né? Eu improvisava, mas esse aqui eu li, é curtinho, então foi certinho. É o cérebro e você. Um assunto muito pertinente. Nossa máquina poderosíssima que nos auxilia em tudo. Então a gente vai tratar desse assunto que para nós é muito bacana. E lembrando, né, Vitor, de se inscrever nesse canal, dar o joinha da confiança. Ou, se não tiver tanta confiança assim, assiste inteiro o podcast, depois manda o like e siga nossos canais. Inclusive, estamos com uma meta de aumentar nossos seguidores no Instagram. Então, você que nos assiste por aqui, dá um pulinho lá e acompanha nosso perfil, que para nós vai ser uma grande alegria. Com certeza. E eu já vou introduzir aqui a nossa convidada. Você vai conhecer muito mais aqui sobre ela. Mas eu vou trazer aqui o currículo bem completo dela, muito legal que a gente tem, porque ela é formada em serviço social, com mais de 20 anos de experiência no segmento de aviação e como consultora também em responsabilidade social para grandes empresas. Além disso, ela possui formação em psicologia social, programação neurolinguística e atualmente atua na área de neurociência, sendo uma especialista em ginástica para o cérebro. Hoje ela é diretora franqueada de uma escola que chama Supera de Ginástica para o Cérebro. E também ela integra a Telos, né? Que é uma associação cultural crística, onde ela é membro há 24 anos, juntamente aqui com o Wagner. Não, 24 anos ela. Eu sou um pouquinho... Ele um pouco menos. Cheguei um pouquinho depois. A Telos é um espaço de profunda reflexão sobre a existência e as escolhas humanas, oferecendo um ambiente filosófico e estudos aplicados baseado na Bíblia. Seja muito bem-vinda ao Estaloscast, Rosângela Domenico. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Show, Rosângela. Muito prazer ter você aqui. A gente introduz já o nosso papo trazendo a sua história. Tem esse primeiro quadro inicial. Se você puder trazer em 7 minutos, eu sei que é pouco tempo, mas aí a sua história... Em 7 minutos, a gente vai rodar... Não precisa ser exatamente 7 minutos, mas pode trazer a sua história. Olha, eu nasci em São Paulo, sou casada, tenho 2 filhos e me enveredei pelo campo aí do empreendedorismo agora há 10 anos, quando eu assumi uma unidade do Supera, minha unidade aqui do Alto da Lapa. Então, contar a história em 7 minutos é pouco, mas ao mesmo tempo é bastante, né? Por quê? Quando você vai passando por uma série de formações e transformações, você vai querendo envolver a família, você vai se preocupando com essa qualidade da família. Então, a família sempre foi algo muito importante para mim. Então, se eu colocar a minha história, eu vou estar sempre pensando nesse meu bem-estar, nessa minha busca de interesse profissional, mas também nessa meu desejo de estar reunindo a qualidade da família. Então, quando jovem, me formei em serviço social, fiz muitos trabalhos aí para segmentos, né? O mais forte deles foi a aviação. E a aviação foi uma experiência muito legal, porque eu trabalhava com um público bem diferenciado, que é o aeronauta. E quando esse aeronauta está nesse mercado, quando ele sai do mercado de trabalho, ele não consegue se recolocar fácil, porque a aviação não é como um bibliotecário ou como um médico, é só especificamente aquela área. Uhum. E eu desenvolvi bastante trabalho com essa população de recolocação, de dar suporte para eles nessa questão do se desligar, porque a aviação tem uma característica muito interessante, que quando o aeronauta trabalha lá, ele até muda de nome. Então, ele não tem o mesmo nome de batismo. Isso foi uma característica que veio dos militares. Eles têm um nome de guerra. Então, é muito curioso quando o aeronauta ele chama Sandra e lá ele tem um outro nome, Samantha. Por que isso acontece? Né? Por uma estratégia que eles utilizam. Assumir um personagem. E é curioso, Wagner, porque quando eu trabalhava com eles, eu observava essa alteração com cada nome.
Então, eu também fazia muitos treinamentos com eles, e eles se observando, né? Como que é quando eu sou Sandra e quando eu sou Samantha? Como que eu me posiciono? Porque o nome é qualidade. Então, quando você está num ambiente desse, requer muita atenção, tanto da psicologia quanto da área social. E foi um trabalho muito bom por muitos anos. E aí a necessidade, né, de dar esse suporte familiar, porque eu sempre tive na minha maneira de enxergar que o núcleo e o que mais te dá estrutura é a família. Então, quando eu estava naquela pegada de muito trabalho, eu ainda não tinha filhos. Quando eu decidi ter filhos, eu puxei o freio de mão, intencionalmente, porque eu queria ver todos os passos, todos os processos. E quando eles estavam já com uma idade de 10 anos, no caso, eu já me senti mais segura de alçar um voo maior. Então, a área do cérebro sempre fez parte da minha vida. Eu estudei programação neurolinguística, que é um braço da neurociência, só que isso há 20 anos atrás. Hoje a neurolinguística nem é tão comentada, e a neurociência hoje toma um corpo. Então, sempre na minha vida eu cuidei muito bem dessa minha estrutura familiar, dessa minha estrutura que eu acho que é o meu núcleo, que me dá segurança para alçar voos. Então, quando eu penso quanto eu quero, né, o meu bem-estar, para eu estar bem no meu ambiente profissional, eu preciso estar bem no meu ambiente de segurança familiar. E aí que eu busquei projetos maiores, e hoje eu estou dando conta de uma grande demanda. Então, para mim, falar sobre ginástica para o cérebro é uma maneira de estimular vidas, querer que as pessoas melhorem sua qualidade. E é maravilhoso fazer isso. Show. Muito bom. Aqui a gente tem estalos, né? Veio do nome estalo, né? Não é qualquer estalo, é um estalo que é iluminado, que muda a nossa vida, né? Então, como é que foi esse seu estalo, né? Depois que as crianças chegaram por volta dos 10 anos, de adentrar nessa... O que te motivou? Porque foi um estalo que mudou a sua vida. Foi uma ideia que, né? De lá para cá, você tem mergulhado, né? Como é que foi essa ideia de, poxa, isso é uma área que me olha empolga. Que curioso. Eu sempre estudei o cérebro e sempre estudei o comportamento humano. Sempre gostei disso. Só que quando eu tive meu segundo filho, o Gabriel, com 6 anos, eu tinha muitos problemas na escola, porque ele não ficava quieto, ele era muito agitado. E a escola o tempo todo me chamando para ver como que eu ia resolver isso. E eu tinha toda a minha boa intenção de mãe, tudo que você pode imaginar, psicólogo, neurologista, fonoaudiólogo, uma educação mais rígida, até que um belo dia eu ouvi uma palestra de ginástica para o cérebro, do Supera. E eu falei, é isso para ele. E eu fui até o Supera como mãe. E eu coloquei logo os dois, Sofia e Gabriel. A Sofia é um pouquinho mais velha que ele. E eu achei aquilo fantástico, porque aquilo me deu uma estrutura que as outras áreas não estavam dando. Eu via que meu filho ele tinha um potencial de inteligência muito acima. E a escola, na sua limitação, né, dentro das suas estruturas educacionais, acabam não dando essa possibilidade para essa criança que está chegando agora, essa criança ativa, cheia de ideias. E aí, quando eu coloquei os meus 2 filhos para ser alunos, em pouco tempo a escola me chamou para saber o que eu estava fazendo, que o meu filho estava tão legal. Eu falei, lembra uma palestra que teve aqui na escola? Foi na própria escola. Pois é, eu coloquei meus 2 filhos lá. E aí, quando eu comecei a procurar uma unidade mais perto da minha casa, que eu tinha que levar, buscar e tudo, eu falei, não tinha na região que eu morava. Eu falei, opa, essa é uma grande oportunidade para que eu ajude muitos pais a ter o ganho que eu tive. Essa foi minha primeira ideia. Então, o start foi uma necessidade familiar. E o legal é que hoje eu não atendo só criança, né? Adulto, querendo um concurso público para estimular mais o cérebro. Eu atendo um 60 a mais, que está saindo do mercado de trabalho, mas ainda quer se manter ativo. Eu tenho um 80 a mais, que quer mais longevidade ainda. Então, eu tenho vários públicos, né? Mas quando eu entrei por conta do amor familiar, a relação de cuidar dos filhos. Foi isso a minha ideia inicial. De novo, a importância da família, né? Te ajudando a se mover, né? Sim. Muito legal. E aí, Vitor, acho que a pergunta no caso da ginástica para o cérebro, você
trazer também, no caso, a Supera. Explicar um pouquinho sobre a Supera e trazer esse conceito, né, da ginástica para o cérebro, que é Isso algo aí. que as pessoas estão se associando aí, né? Legal. Olha, o Supera existe só há 18 anos. E ele já está em mais de 300 unidades espalhadas pelo Brasil. Tudo começou por conta de um pai também, que é o engenheiro do ITA, Antônio Carlos Perpétuo, que também tinha um filho lá de 9 anos na ocasião e também precisava de estímulo. Já tinha feito como eu, colocado em tudo que podia. Até que o Antônio Carlos começou a fazer pesquisas e chegou num estudo na Inglaterra que os neurocientistas de lá fizeram um treino com crianças no Sudão. E eles usaram esse aparelho aqui, que é o ábaco. O ábaco tem uma função muito curiosa, porque ele é aparelho que ele tem aí por volta de 2000 anos antes de Cristo, foi descoberto na Mesopotâmia, em cada lugar do mundo chegou com nome. Esse modelo, ele é um modelo japonês, chama Soroban no Japão. Cada lugar do mundo tem um nome. Aqui no Brasil chegou como ábaco. Ele tem uma função matemática, e que você consegue fazer adição, subtração, multiplicação, divisão, raiz quadrada, mas ele tem uma função neurológica, porque quando você movimenta as pedras, né, você está fazendo esse movimento aqui, ó, né? Só para quem vê o vídeo ao vivo, né? Não, quem escuta o podcast não vê, mas... É que o movimento está associado à pinça, que tem uma relação direta com o córtex pré-frontal. Esses neurocientistas, eles mediram essas crianças no Sudão. Eles pegaram 3.000 crianças, 1.500 ficaram em observação, 1.500 passaram a ser treinadas 2 horas por semana, e eles fizeram um teste de QI antes desse trabalho. Essas crianças foram treinadas 7 pontos a mais de QI. Um QI, para você conquistar, é bastante coisa. Imagina 7. Só que elas estavam numa idade muito apropriada. E quando ele chegou nesse estudo, ele falou, eu vou treinar meu filho. E quando ele percebeu que o menino estava tendo muitas melhoras em outras áreas, na história, em geografia. Mas por quê? Porque quando você treina a atenção, você estimula uma grande porta de entrada de todas as suas memórias. Porque a atenção é a memória de trabalho. Você vai treinar, vai construir memórias de longo prazo, de curto prazo, mas primeiro passa pela memória de trabalho. E isso foi o que aconteceu inicialmente com o pai querendo encontrar uma estrutura, viu quanto o filho melhorou, e aí ele pensou, por que não ajudar outras pessoas? A mesma coisa que eu pensei. Você vê como as coisas são incríveis? Eu acompanho também uma pessoa que ela é dessa área do cérebro, como a gente tem um melhor aproveitamento com o cérebro, ele fala assim, as pessoas não têm falta de memória. Na maioria das vezes, as pessoas têm falta de atenção. Então, na aula, ela não tá ali, ele tá voando, tá pensando em outras coisas e não apreende o conteúdo porque ele não consegue ter a atenção ali no momento. Então, é a memória de entrada, a atenção, é isso? Memória de trabalho. De trabalho. É. E é curioso, porque é o seguinte, a gente dá aula para muitas pessoas lá, né, no Supera, desde a criança de 6 anos, a dona de casa bem limitada intelectualmente, até doutores, né? Então, eu tinha uma arqueóloga lá, né, na ocasião, eu cheguei a questioná-la a respeito dessa formação do cérebro ao longo de milhões de anos, como que foi a formação desse cérebro. E até a arqueologia reconhece que o movimento da pinça, né, que a gente estimula no ábaco e quando a gente escreve ou pega coisas pequenas, foi a construção dessa região frontal aqui do cérebro. Porque o homem lá, os primeiros homens, quando começaram a usar a ponta dos dedos para caçar, construir peças, né, para poder caçar, pescar, se defender, ele começou a dar construção novas para o cérebro, onde essa região frontal ela é importante tanto para a área da atenção, como para a área do planejamento, controle de impulso. Esses impulsos são muito interessantes quando a gente pensa em estudar algo, porque eu sempre vou ter um impulso de pensar ou mexer no meu celular. Eu vou ter um impulso de saber se fulano já chegou. Eu preciso ter esse controle para que minha atenção funcione. Não adianta só eu querer ter atenção, mas eu preciso também controlar meus impulsos.
Então, quando nós movimentamos as peças com a ponta da pinça dos dedos, nós estamos estimulando essa região muito importante. Essa região é tão importante que a gente precisa rever nosso conceito de não escrever mais cartas, escrever bilhetes, escrever escrita mesmo. A gente está perdendo algumas funções que a neurociência já se preocupa. Porque hoje tudo é touch. Você tem uma tela, é touch. Você grava um áudio para ter que não ter tempo de escrever. E a gente vai ter um preço, porque levou muito tempo para o cérebro ser como ele é hoje. E foi através de muito esforço. E hoje a gente está vivendo um momento muito tecnológico que a gente tem que se preocupar com a utilização melhor dos nossos recursos. Já tem algum estudo que aponta para um caminho muito ruim se a gente continuar assim, não fortalecendo? Vários. Miguel Nicoleles mesmo é um neurocientista que eu acompanho. Ele foi responsável pelo exoesqueleto, aquele equipamento que foi dado o primeiro chute na bola na Copa do Mundo, né? Que a FIFA mal filmou ali, foi rapidinho. O Miguel Nicoleles é um neurocientista brasileiro, mas é mais reconhecido lá fora do que aqui. E ele está para lançar agora um livro que vai falar justamente sobre isso, né? Dessa importância. Então, ele tem muitos trabalhos bons, doutora Suzana Herculano, Carla Tiepo, uma variedade. A gente tem muitos brasileiros trabalhando em cima de coisas que a gente precisa dar mais atenção. E nesses estudos eles vão aí já indicar possíveis desdobramentos ruins, né? Por conta dessa falta de estimulação nessa região. Quais são os caminhos que a gente tem que a gente pode não permitir que isso aconteça. Tá. Por quê? Nós estamos tendo uma longevidade maior. Tá. Nós estamos controlando mais triglicéridos, colesterol. Hoje nós estamos tendo condição já de prevenir uma série de problemas que no passado nós não tínhamos controle. A gente consegue hoje controlar um diabetes, não é? Então, como que essa população está envelhecendo fisicamente, está ocupando mais sua vida, procurando academias, mas e cognitivamente? Isso é o estímulo cognitivo, como é que está? Por um lado, a gente tem, diariamente, a gente tem muito estímulo, né? Pelas telas, por tudo que a gente faz, a velocidade que a gente precisa fazer as coisas, né? Diariamente, a gente tem muito estímulo. E o que eu percebo é isso, que a gente tem dificuldade em guardar as informações, porque é muita informação, né? Então, qual que é você comentou, né, dos problemas futuros, né? Talvez seja a memória, né? Talvez seja a dificuldade de armazenar informação, né? Tem até um conceito que eu queria que você trouxesse, que é o da reserva cognitiva, né? Sobre isso, como é que a gente faz essa questão de armazenar informação? Nos dias de hoje, né? A gente tem dificuldade de tabuada, né? Muitas pessoas não conseguem guardar tabuada, né? Falam que não sei, estamos aqui com você, né? Mas eu já ouvi dizer que o cérebro não é um lugar para você ficar armazenando. Ele é bom em resolver problemas, né? Acho que uma grande função dele é conseguir interleger, entender o que tem entre a semente, a árvore, propor coisas, combinar, né? Eu não sei se reter tudo bem, é uma função, a gente tem memória de longo prazo. Mas me parece que o cérebro, pelo que eu já escutei, a função dele é olhar, analisar e propor caminhos de resolução de coisas, né? E não muito ter um grande HDzão para armazenamento. Ou é um pouquinho de tudo isso. Conhecimento também, né? Um pouquinho de tudo isso. Nós chegamos na fase adulta com 82 bilhões de neurônios. Só que não vai acontecer nada com esses 82 bilhões se nós não fizermos uso disso. Então, a natureza é muito fértil. Basta a gente abrir uma maçã para você ver o quanto de semente lá tem. Aquilo é um potencial de macieiras, né? Mas elas vão sendo colocadas no lixo. A mesma coisa a gente faz com o nosso corpo, com a nossa saúde, com o nosso cérebro. Então, quando a gente fala assim, né? Como que eu vou ser uma pessoa com ideias novas, com soluções novas, se eu não tiver ideias também armazenadas? Porque quando me propõem algo novo, eu preciso evocar essa memória de algum lugar.
E aí a gente vai acionar a nossa memória de longo prazo. Então, armazenar conteúdos é bom. Não tem problema nenhum nisso. Mas pensar que eu preciso cuidar desse cérebro como o órgão principal da minha vida faz toda a diferença. Como? O meu cérebro é responsável pelo meu piscar de olho, pelo meu deglutir, pelo meu controle de ir ao banheiro ou não. Quando a gente vê pessoas com Alzheimer, questões muito avançadas, você vê que ela já não deglute mais. Ela não consegue nem se alimentar sozinha. Ela precisa de sonda. Por quê? Porque todas essas informações do cérebro estão dando uma estrutura para o seu corpo funcionar, para receber aquele alimento, não é? Então, quando a gente pensa que é um órgão feio, né? Ele é todo rugoso, esquisito. Um chicletinho mastigado. Não é? Boa, essa eu nunca tinha ouvido. Que ele é um órgão que ele tem ali mais ou menos 1,2 kg, né? Mas ele tem uma potência que a gente está sabendo disso há poucas décadas. Então, a gente tem hoje um termo chamado neuroplasticidade, que é uma capacidade, uma coisa reconhecida recente, de algumas décadas para cá, e que a gente sabe que o cérebro, até em áreas lesionadas, ele consegue se recompor, e diferente de outros órgãos. Então, o cérebro é muito valioso e maravilhoso, que a gente tem que dar mais estrutura para os nossos cientistas, conhecer mais, para a gente informar mais, para a gente ajudar mais vidas. E pegando o gancho do Vitor, Rosângela, ele falou da superestimulação do cérebro. Não exatamente me deparar com infinitas informações ao longo do meu dia vai deixar meu cérebro mais forte, mais potente, mais preparado. Às vezes dá até um cansaço mental. Né? Acho que vai na contramão, excesso de estímulo. Acho que é o estímulo certo, né? É o exercício certo para que o cérebro opere na sua melhor capacidade. É por aí, não é? Isso. A gente precisa, o cérebro precisa de novidade, de variedade e desafio crescente, né? Então, vamos lá. Olha, essa coisa da vida moderna, né? A gente precisa conversar mais com a gente, ter uma comunicação interna. Porque muitas vezes a gente entende que aquele estímulo está te fazendo bem. E não, está te esgotando. A gente precisa de tudo, né? De tudo. A mesma coisa quando você vai comer um prato de comida, você precisa de todos os nutrientes ali. Não adianta você só comer um. E é a mesma coisa com o cérebro da gente. Então, quando você está super estimulado, mas se aquilo está te potencializando, está te dando ânimo, vontade, interesse, conhecimento, visão de futuro, aciona a sua área de recompensa, o seu cérebro vai longe. O que a gente tem que prestar atenção é se o meu super estímulo aí, ele não está gerando outras funções, outros recursos que, pelo contrário, vai me adoecer. Então, eu preciso cuidar muito bem da minha hidratação, para se eu estiver num período de muito pique de trabalho. Minha qualidade de sono, isso é fundamental. A minha qualidade social, familiar. A família é tudo, né? É onde você ali... É o teu... Eu penso que deveria ser assim para todas as casas, né? Eu acho que isso é fundamental para a sua vida. É ter um ambiente de segurança, né? Onde você encontra uma família que interage com as suas ideias, te participa. Então, quando você está muito estimulado, vai depender muito o que aquilo está acionando em você. Vai estar te dando recompensas ou vai te sugar a tua energia e vai gerar até um problema de saúde. Então, é muito relativo isso, sabe? Quando a gente fala sobre isso. Eu queria dar um gancho no que você comentou da neuroplasticidade, né? Porque a gente tem esse assunto bastante em alta, né? Falando sobre os mais novos têm mais, né? Digamos assim. E os mais velhos têm menos neuroplasticidade no cérebro. O que a gente, como pessoas que não são específicas da área, a gente idealiza isso que a pessoa vai perdendo a capacidade de aprender, né? E é o que a gente acha que é, né? Não sei se é realmente isso, conforme vai passando os anos. É realmente isso, né? Conforme passam os anos, o cérebro tem essa diminuição no aprendizado, né? Real.
E aí você, de antemão, você comentou que existe a ginástica do cérebro, né? Então, isso seria um potencial, uma melhoria potencial para o cérebro, você fazer uma ginástica do cérebro, até para idosos, para pessoas mais velhas, para ajudar essa neuroplasticidade, Isso, essa é a proposta. Veja, quando a gente fala num curso, né? É um curso, ele tem começo, meio e fim. A ideia nossa é fazer com que as pessoas primeiro conheçam esse grande instrumento que a natureza nos deu, né? Saber que ele é potente. Segundo, como que eu vou buscar novidade da minha vida se nunca ninguém me mostrou como que eu faço isso depois de uma determinada idade? E outra coisa que também é muito curioso é a gente procurar mudar nossas crenças. Eu, com pouca idade, quando eu terminei minha primeira formação, eu me lembro que meu trabalho de conclusão de curso foi a importância da preparação para a aposentadoria. E a gente estudou muito a raiz das crenças, né? Então, a gente imagina que um dia você vai aposentar, você vai trabalhar muito, você vai aposentar, você vai ter condições de dar todos os recursos financeiros para sua família. E aí se esgota, né? Porque você não tem nem tempo para ver seu filho falar papai, né? Aquela loucura, né? E aí você, quando se aposenta, você vai comprar um apartamento de frente para o mar, é assim o sonho, né? E vai caminhar todo dia pela orla e você vai dizer, pelo amor de Deus, eu não quero saber de acordar cedo, eu não quero saber de rotinas pesadas, eu quero viver só do prazer. Isso é nocivo para o nosso cérebro. É aí o ponto de quando a gente trabalha as pessoas que vão fazer atividade para o cérebro. Porque ela precisa primeiro entender que como o cérebro precisa da novidade, da variedade e do desafio crescente, ele tem que estar aberto para coisas novas. E não achar ruim iniciar coisas novas, um novo curso. Né? Não que ele vai trabalhar o resto da vida, mas quando ele planeja aquela aposentadoria, ele vai pensar, por ano eu vou aprender um curso novo. Então, esse ano eu vou aprender a tocar violão. No outro ano eu vou aprender canto. No outro ano eu vou aprender um passo de dança novo. No outro ano eu vou escrever um livro. Essas pessoas com essa capacidade de criar coisas para a sua vida, elas são muito mais estimuladas para essa neuroplasticidade que muitas vezes uma pessoa muito intelectualizada, muito engessada. Porque às vezes aquela pessoa muito inteligente, que resolve todo o raciocínio de lógica, mas ela tem um grau de rigidez muito grande. E a gente usa muito falar que essa região frontal aqui do cérebro vai treinar também nossa flexibilidade mental, que é uma função executiva que nós temos. Então, quando a gente tem um filho pequeno, ele não entende o não, não é? Quando você tenta ensinar. E esse filho está desenvolvendo o quê? Uma flexibilidade mental. Quando a gente já vai para o nosso futuro lá na frente, a gente precisa exercitar nossa flexibilidade mental. Então, isso, Vitor, não tem a ver com a idade. Tem a ver com o fator de crença. Claro, eu não vou ter a mesma flexibilidade física que uma pessoa de 20 anos, né? E nem o mesmo pique, talvez. Às vezes, apesar de eu achar que hoje eu dou muito mais baile, muita menina de 20, pela minha atividade, pela minha vida, né? Mas eu vejo assim que isso não te impede, pela idade, que você não faça coisas. E pode-se usar muito o seu cérebro para isso, já que se o físico não vai estar correspondendo daquela maneira, mas o seu cérebro vai estar todo disponível. Só antes de avançar para exemplos de ginástica para o cérebro, né? Eu tive a alegria de conhecer a Vanderleia, não a minha esposa, mas a da Jovem Guarda, Olha. Ternurinha. Fomos em uma palestra e de longe, assim, ela tá com uma aparência muito boa, assim, de longe você fala, nossa, eu dou 50 anos pra essa mulher. E ela tem mais de 80. Aí quando você vai mais próximo, você vê, né, que a idade vem, não tem jeito, mas ela tá muito, muito bonita, assim. E mais do que a aparência, ela tem um raciocínio lógico muito legal. Ela conversa, assim, habilidosamente, ela lembra de fatos, traz exemplos. Então, E por que me veio isso à mente? Porque ela gravou um álbum de choros, ou seja, ela saiu, tem toda a trajetória musical dela, ela se envolveu num projeto de choros,
né? Uma linguagem bem brazuca, bem brasileira. E aí ela se propôs a escrever um livro de poesias. Do livro ela não para de ter projetos, de sonhar, de realizar. Então, assim, eu fiquei admirado, assim. Foi muito gentil com a gente, ela bateu um papinho comigo e com a Wanda comentou que o nome dela é por conta dela, né? Ela ficou super admirada, né? E ficou feliz com isso. E ela é um exemplo disso. Mais de 80, tem se cuidado aparentemente, né? Deve ter boa alimentação, deve ter suas rotinas de exercício, mas um cérebro ativo que dialogou bem com as perguntas, respondia de forma sagaz e um monte de projetos ainda, né? Sonhava com novos projetos, planejando novos projetos. Então, realmente é admirável, talvez, né? Acho que dando um exemplo disso que você acabou de trazer pra gente. E como é difícil a gente lutar com os paradigmas, né? Isso que você falou é tão... Me parece ser tão presente na vida de todo mundo. Vou trabalhar pra caramba. Aí vou me aposentar e não fazer nada. E vou comprar um apartamento em frente à praia. Então, mudar, nascer de novo, como o Cristo sugere, né? Envolve a gente abrir mão de velhos pensamentos. Será que faz sentido eu ter ainda esse sonho, ter essa forma de pensar, né? Então, a flexibilidade é tudo, né? E o corpo vai traduzindo isso, né? À medida que eu fico mais rígido, vai tendo artrose, artrite, eu sou um cara mais rígido, que não é flexível a mudanças, né? Então, não ser levado por qualquer vento, né? Mas tem coisas que a gente tem que ser firme e posicionado, mas peraí, né? Tem outras coisas que não, peraí, nossa, por que eu tenho feito dessa maneira? Por que eu respondo dessa maneira? Para onde eu tô indo mesmo? Tem gente que às vezes nem sabe direito para onde tá indo, então realmente uma auto-reflexão, parar, se escutar, né? É muito importante. Eu queria também dar um break que eu deixei passar. E assim, nesse podcast, a gente gosta de falar assim de assuntos que eu gosto, né? Então a gente fala de espiritualidade, fala de negócios, de criatividade, de música. E nada está fora da espiritualidade. Você comentou que quando eu ativo mais, não sei se é o neocórtex ou... Córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal, eu consigo ter mais controle quando eu sou estimulado. Vou pegar meu celular. Não vou pegar agora. Controle inibitório. Isso. Isso está relacionado a um fruto do espírito que é o domínio próprio. Isso. Então, você vê que as escrituras já falam disso, que o domínio próprio ele é um fruto da conexão com algo maior, né? Com Deus, com o Espírito Santo. Você é um fruto, você frutifica o domínio próprio. Então, o cara me cortou, me xingou, eu não necessariamente vou responder ele. E a gente entende, então, que com a ginástica, a gente pode agora até voltar para o tema da ginástica cerebral, a gente consegue desenvolver esse que é um fruto do Espírito. E o que eu acho também que a espiritualidade nos dá, né, através do Cristo que nós seguimos, é um estado onde você se propõe a criar uma distância da tua realidade e você entra num outro processo, né? Aquela atividade que você citou da correria, do dia a dia, as pessoas estão sendo engolidas. E isso é muito sério para o cérebro. A gente vê que as pessoas não buscam esse interior, essa estrutura do essencial, que é o fundamental na vida de um ser. Então, quando você coloca muito o seu tesouro, né? Onde está o seu tesouro? Lá está seu coração, né? Em coisas, né? Que você passa pela vida e quando passou, você fala, nossa, mas eu lutei tanto, eu trabalhei tanto, né? Mas você nem um minuto verticalizou. Você parava um minuto para ter 5, 6 respirações buscando aquela verticalização. Isso a ciência, Wagner, já estuda muito a respeito. Quanto isso é necessário. Então, há estudos que mostram, né, quando você está nesse processo de meditação ou de oração, você está baixando a endorfina, aumentando noradrenalina, você tá ativando áreas do seu cérebro químicas. Então, isso também te ajuda a você ter gás, serenidade e fazer escolhas. Melhores. Né? Escolhas. E fazer um controle do seu ego.
porque a gente entra num processo de ego muito grande que ele quer te engolir e você não percebe que isso vai minguando a sua vida, a sua relação familiar com a sua esposa, com seus filhos, a sua volta, até com o ambiente profissional, com seus colegas, colaboradores. Então, a gente tem que buscar essa sabedoria, que não é à toa que Salomão pediu isso, né, para Deus, que ele queria sabedoria. Ele já tinha tudo, né? Mas ele podia pedir mais poder, né? Podia. E pediu sabedoria. Isso daí é uma coisa que a gente não tem costume de fazer. Além de não entrar, né, em vertical com alguém que possa direcionar a nossa vida de uma forma muito maior, que é Cristo, a gente também não olha para dentro, né? Então, o que você comentou é exatamente isso, né? As pessoas ela têm esse costume de entrar nessa pilha, né, de estímulos, só sintetizando, né, a questão da neuroplasticidade que você comentou, e elas vão nesse fluxo, não olham para dentro, né, não cuidam da vida emocional, da vida sentimental, ou até da própria saúde, né? E o que eu entendi é isso, que o cérebro, a gente tem uma máquina de potência. Então, se você não cuida da máquina, né, literalmente, você não usa a máquina, você só usa o seu corpo, né, o cérebro, né, você não usa o cérebro. Então, acho que não tem a ver com problemas, pelo que eu entendi, né, não tem a ver com o cérebro, a gente não ter condição de aprender futuramente, tem a ver mais com as nossas atitudes, né. Isso. Mais a ver com as nossas emoções, com aquilo que a gente não lidou, e aí a gente retrai, a gente não estimula, né? Mas o cérebro, eu acho que ele tem chance, é isso que eu queria entender. Uma pessoa que não cuidou da vida, uma pessoa, pra gente estimular ela, né? Tipo, não a gente, né? Pra gente usar esse exercício, né, da ginástica, ainda tem salvação para pessoas que estão muito retraídas, pessoas que estão não conseguindo ter criatividade, não conseguindo avançar, né? Muitas vezes a pessoa estagna. Eu não vou sair de casa, eu vou assistir TV o dia inteiro. Inclusive eu tive uma avó que teve Alzheimer por essa questão. Muitos anos de retraída, né? E a pessoa ficou só na televisão, anos e anos, e não saía, né? Tanto é que ela foi a óbito por várias questões dessa, né? Então é uma questão de olhar para dentro, cuidar da saúde. Então, mas numa situação, não precisa ser crítica dessa, né? De Alzheimer, chegar nesse ponto, mas pra gente tentar salvar essa situação, né? Há uma esperança? Há uma esperança? Olha, então, é exatamente essa a proposta. Os idosos mais senis, né? Que é um processo natural. Nós vamos perder neurônios, nós vamos ter um declínio maior na nossas... após os 25, 30 anos, pessoal, a gente já entra em processo de declínio. Só que a velocidade é lenta, então a gente vai perceber mais próximo dos 60. Quando a gente já está nos 60, 70, você vai percebendo uma diminuição da velocidade de resposta, de organizar pensamentos, das palavras que não vêm. Então, a gente começa a perceber que isso é um processo natural da vida. O que nos diferencia hoje, por termos contato com essa ciência, é saber que eu, tendo um grupo de pessoas que vão me ajudar a me estimular, vai fazer com que eu encontre uma vontade de fazer cada vez mais. Porque é assim que funciona. Toda vez que você aprende algo novo, um neurônio vai conectar com o outro, vai fazer uma sinapse. Essa sinapse sendo estimulada com frequência, ela vai abrindo, aumentando e se tornando uma circuitaria. Então, quando a gente fala em dar estrutura para um cérebro, uma reserva cognitiva, a gente está falando dessa circuitaria mais robusta. Então, a gente vai estimular um idoso a ele fazer jogos, atividades de jogos são muito interessantes, a ele ter interesses de fazer amigos. A amizade é uma coisa muito importante. Criar receitas novas. Então, às vezes, a pessoa não precisa voltar para uma cadeira de uma universidade, fazer um doutorado nessa proposta. É aprender coisas novas, né? Diversificadas. Sair, olhar a vida, olhar o tempo, olhar as plantas, olhar a sua volta. É isso que vai fazendo com que o cérebro vá sendo estimulado. E a gente tem vários casos lá de pessoas que chegaram para nós já com um diagnóstico de Alzheimer. Só que bem no comecinho a gente consegue ainda estimular.
E hoje eu vejo essas pessoas, algumas delas são... Até um senhor lá, um senhor oriental, ele é o melhor da sala. Eu já cheguei para a família e falei, você tem certeza que o diagnóstico dele estava certo? Porque ele é tão ativo, mas ele tem interesses, entendeu? Ele não aceitou o diagnóstico dele. Ele continuou buscando coisas novas. E isso que ajuda ele tanto. Muito bom, muito bom. Eu queria entender se esse método, ele tem alguma certificação, algum reconhecimento, né, para você atuar? Como é que funciona esse Então, setor? essa área nova, como eu falei, né? E os estudos que nós tínhamos até então eram todos de fora, né? Esse estudo dos ingleses que estudaram crianças do Sudão. Então, a gente tem muitas coisas que mostram que o cérebro, ele não vai melhorar ou não vai ser cuidado apenas com medicação, porque a medicação nem existe para Alzheimer, não. Uhum. O que o cérebro precisa é de estímulo. Então, recentemente, nós fizemos um trabalho com a USP, esse material ainda não está sendo publicado ainda numa revista científica, que eles por 2 anos, eles fizeram um trabalho onde eles acompanharam um perfil específico que eles selecionaram para pesquisa, onde algumas pessoas ficaram em observação e outros participaram de toda a aplicabilidade do método. Então, faziam atividade como ábaco, como jogos de raciocínio lógico, como quebra-cabeças, como eu trouxe. E aí, e eles eram medidos, né? Tanto por imagem, por ressonância magnética, como também por testes cognitivos. E eles foram apresentando uma melhora muito significativa, bastante significativa. E esse estudo está para ser agora publicado, porque o Brasil, como eu te falei, né? As nossas pedras preciosas estão lá fora, não estão aqui. Muito bom. Tem que trazer lá de fora o conhecimento e aplicar aqui. Isso é bom porque a gente tem uma certa vantagem também, né? A gente consegue ser inovador aqui dentro e trazer um conhecimento para as pessoas que não têm, né? Muitas pessoas falam da neuroplasticidade, mas não sabem o que é realmente, né? E a gente tem um quadro aqui na Estalos que é sobre 5 tópicos, né, de aprendizagem. Então, a gente tem aí, mais falando sobre esses 5 tópicos, né? Não precisa ser necessariamente 5, mas o que você traria para melhoria cognitiva, né? Pode ser até 5. Melhoria cognitiva, você trouxe alguns cases, né? O que fazer, né, para melhorar a parte de talvez ter mais atenção, talvez ter um rendimento melhor, talvez ter ou já ir para a meta específica, né? Aumentar a neuroplasticidade, né? 5 dicas aí para os Então, nossos ouvintes. Olha, já que eu falei algumas, né? Mas vou repetir. O sono, ele é fundamental. Porque tudo que você aprende durante o dia vai ser colocado, separado, né? O que é importante para o seu cérebro e o que não é vai ser dispensado. Isso ocorre num momento que a gente está no sono REM, que é o sono mais profundo, é aquele que é onde a gente está sonhando. Então, se eu não tiver qualidade de sono, eu não consigo ter memória, não consigo construir memórias. Então, o sono, ele é fundamental. A alimentação, então a gente precisa de um cuidado sobre a alimentação, as castanhas, que são muito interessantes, espinafre, a gema do ovo já foi estudada, ela estimula a melhora da membrana que envolve a célula dos nossos neurônios, que é a mielina, e é ali que vai ter conexões com outras células. Então, são alimentos que são muito importantes. Comidas de verdade, né? Não comidas enlatadas. Procurar ter atividades variadas, como eu falei. Buscar relacionar-se. Tem um estudo muito legal, tá até na Netflix, é o Blue Zone, não sei se você já ouviu falar, Muito bom. Zona Azul. Eles fizeram um estudo em vários lugares onde tinham pessoas bastante longevas. Eles tiveram algumas conclusões e a principal delas foi que o relacionamento social coletivo, ele é muito importante. E também você ser ativo, você servir a algo. Quando as pessoas elas buscam voluntariado, auxiliar alguém, fazer algo por alguém, aquilo é extremamente motivador para o cérebro dela.
E um outro olhar também é cuidar das suas emoções. Faça gestão das suas emoções. Queira conhecer suas emoções. Esteja aberto para entender como que você funciona. No último mês agora de abril, toda aula tem um tema novo. Nunca a aula é igual. Sempre vai ter reflexões diferentes. E o tema de abril foi a comunicação. E a gente perguntava para os alunos, como que você se comunica? As pessoas reclamam da maneira como você se comunica? Você conversa só pela metade? Você fala só um pouquinho? Essas áreas de autoconhecimento parece coisa para vender, né? Livro de... Não é, gente. Ele é super necessária. O autoconhecimento, ele é fator fundamental. Saber quanto que eu me controlo, quanto que eu faço gestão das minhas emoções, quanto que eu controlo meus impulsos, querer xingar alguém. Se eu xingar alguém, eu vou afastar esse alguém. Então, o conhecimento da emoção, como eu lido com ela, as pessoas que me fazem bem, eu preciso mantê-las do meu lado. Não posso afastá-las. Então, eu tenho que ter estratégias para isso. Isso é um grau de inteligência. Então, as pessoas assim com o cérebro mais ativo, mesmo aquelas que são quase analfabetas, que eu já tive vários casos, já pude perceber, são aquelas que lidam bem com seus vínculos, seus pares à sua volta. Então, esse estudo Blue Zone está mostrando bem isso. Como as comunidades que se interrelacionam, a habilidade socioemocional que a gente tanto fala nos nossos cursos, ela é extremamente salutar. Então, as pessoas amargas, azedas, aquelas que querem se isolar, ela tem que ter uma preocupação muito maior, porque é um comportamento que ela aprendeu. Isso tudo a gente aprende a tomar água da mesma maneira como a gente aprende a ser azedo com alguém, é o mesmo jeito. E a gente pode mudar, porque o nosso cérebro é muito poderoso. Então, não seria só 5 dicas, né? É tanta dica, né? Verdade. Precisaria vir aqui muitas vezes para dar muitas dicas. E você vê que nem a gente mergulhou num exercício específico. Não, olha, sempre faça uma cruzadinha, que isso ajuda, né? Você viu que são as condições que estão ao nosso redor que impactam no perfeito funcionamento da nossa... E tem um detalhe, às vezes as pessoas falam, mas ela faz palavra cruzada e tá ficando desse jeito, tá com demência. E eu falo, olha, o cérebro é muito astuto também. Ele só vai fazer o que ele quer fazer. Se você faz palavra cruzada muito bem, ele vai já aprontar um caminho, já criar uma circuitaria, e ele não quer aprender coisas novas. E aí que está o segredo. Para que você tenha um cérebro ativo, você tem que fazer o que você gosta, mas fazer o que você também não gosta. Porque é ali que estão as novas conexões neurais. Você trouxe aqui o case, né, do Blue Zones. Eu achei interessante porque nesse estudo tem a relação de países, né, com mais infraestrutura, né? Então, melhor alimentação, uma condição de vida melhor ali com esses países que tem a área de Blue Zone, né? Que são os setores ali mais privilegiados para se viver, né? Com uma qualidade de vida melhor. Então, só que você trouxe pontos ali que não tem a ver com infraestrutura. Isso que eu achei interessante. Porque a gente acha que a gente tem que atuar, tem que melhorar sempre com condição. E às vezes tendo uma vida social melhor, né? Tendo um relacionamento melhor com as pessoas, você já tem uma saúde mental melhor. Foi isso que eu achei super legal. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que investir. Vamos fazer um curso, né? Vamos fazer algo. E realmente a gente tem que investir para melhorar. Mas a gente pode aproveitar dessas condições mais simples, né? E atividades mais simples também. Não precisa ser coisa complexa, né? Que nem você que trouxe aqui. E eu queria que você trouxesse aqui para... não sei se você vai trazer mais uma pergunta, mas eu quero trazer uma pro fim. Você que manda. Tá chegando perto do fim, né? Já estamos pertinho do fim, uma pena. Eu queria que você trouxesse aqui mais pro público, né? A gente tem o último quadro que é Acredite em Suas Ideias, né? Que é mais com relação a o que a Stalos tem como essência, né? Que é realmente o fato de fazer acontecer com uma ideia, né? E tem esse caso da gente de ter um problema talvez de infraestrutura no país, de acesso, de condições, e você já deu várias dicas do que fazer aqui, né? Sem isso, né? Então, o que você pode trazer para esse público
A gente tem dois tipos de público muitas vezes, né? A pessoa que tem condições, né? Para ser criativo. Ela tem uma plataforma legal, tá num ambiente legal, tá numa empresa legal, tem relacionamentos que favorecem isso. Mas tem pessoas que não, tá num sistema ali ruim, né? De vida ruim, na periferia, não teve acesso à cultura, né? O que você pode dizer para talvez os dois tipos de pessoas, né? A pessoa que tem acesso, a pessoa que não tem, para realmente acreditar em suas ideias, né? Acredita em suas ideias, né? Mas no sentido de que ela pode, né? Alcançar uma melhoria, alcançar objetivos maiores, né? Pode estimular o conhecimento para ela progredir, né? Você pode até falar com o público olhando para ele Tá. mesmo. Olhe para a lente da verdade. Olha, é o seguinte, a crença é um fator complicadíssimo. Então, quando a gente é criado num ambiente limitante, a gente vai sempre estar limitado naquilo. A gente tem muito mais dos pais do que a gente imagina. Porque a gente também aprende através do neurônio espelho. A gente tem um espelhamento. Então, às vezes, ver um filho assim, um assado, tanto é que no Evangelho mesmo diz, né? O fruto, né? Olhar o fruto através da árvore, era fruto, né? Quando a gente começa a pensar que aquele ambiente, ele está me trazendo limitação, pode ser ambiente profissional também, ou familiar, né? Ou ele está me trazendo expansão. Muitas vezes a gente tem que sair da parentela, né? E a parentela pode ser uma roda de amigos que não estão te proporcionando o teu desenvolvimento. O cérebro ele é muito astuto. Primeiro, você precisa saber disso e falar isso todo dia para ele. E você precisa fazer um movimento chamado metacognição, que é dar um comando para ele. Porque o nosso cérebro ele tem uma tendência a economizar energia. Então ele vai fazer sempre o razoável. Sempre o razoável. Mas quando eu faço gestão sobre ele, eu dou um comando para ele, que eu faço gestão sobre ele. Eu vou dar comando para mim. E eu vou olhar modelos e exemplos de pessoas que eu quero para mim. Leia livros, assista filmes com histórias reais. Faça quase uma lavagem cerebral com o seu cérebro. Busque essa verticalidade, porque a gente entende muito que as coisas elas acontecem e é quando a gente se coloca à disposição, né, dessa grande maravilha que é essa relação com o universo, a gente pode captar ideias e acessar pessoas muito interessantes. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma investigação real. O que está no meu meio? Qual é a qualidade do meu meio? Claro que aquela pessoa, que às vezes que me puxa, é a limitação dela. Mas eu posso ajudá-la também, mas eu não posso ficar só nela. Falar sobre doença é terrível. Falar sobre tragédias é terrível. Evite assistir tanta coisa ruim que a gente às vezes aciona para assistir, porque o nosso cérebro é uma esponja e ele vai absorvendo e acha que aquilo é a vida real. Então, não que você precisa ser uma pessoa sem informação, não é isso, mas você precisa saber fazer gestão do seu tempo e do seu controle. E aí sim, você vai dando passos cada vez maiores e olhando um pouquinho mais à frente e se parabenizando, que é uma coisa que a gente pouco faz. Cada vez que você fizer algo novo, você se parabeniza. Eu faço minhas alunas se abraçarem. Parabéns! Por quê? Eu aciono para o meu cérebro que ele está no caminho certo. E eu vou dizer, eu quero chegar ali, eu vou chegar. E quanto mais claro eu for pondo isso na minha mente, eu vou selecionando os meus pares, cuidando dessa busca verticalizada. E esse Deus maravilhoso, ele quer essa qualidade em nós. Porque a gente, dentro disso, vai transformando vidas, entendeu? E deixando o ego de lado, que a gente não precisa dele, porque ele só atrapalha. E no final a gente voltou para a gestão, que Deus é o gestor, é que eu estou estudando gestão, estou gostando muito, mas no final a gente tem esse caso de que Deus é o melhor gestor, né? Então eu te agradeço aqui pelo esse convite, por participar conosco, por aceitar esse convite. A gente tem aqui uma parceria muito legal, né, com
com a Telos também, que, né, é um lugar que vocês têm um ambiente ali, com certeza, rico, né? Então, trazer isso aqui, trazer o reino para cá, é uma coisa que é prioridade, né? Até mais do que outras coisas. Então, eu sou grato por isso. Pra gente, além de falar de coisas importantes, trazer o reino, trazer mais de Cristo para as pessoas. É isso que acho que deveria ser o propósito, né? De tudo. Então, eu sou grato por isso, sou grato, Wagner, por estar ao seu lado. Muito bom. Grato, Rosângela, aí pelo Eu que convite. agradeço. Muito obrigado. Rosângela, muito obrigado. Reforço o que o Vitor falou. Inclusive, tem cursos maravilhosos lá na Telos, telos.org.br. Acessa lá. Um curso desse mudou a minha direção, minha mentalidade enrijecida, destravou minha mente para o infinito. E eu descobri em Cristo o grande mestre que vai nos levar para uma viagem de indizível glória. Então, essa nossa associação tem esse objetivo. Que alegria ter tua presença aqui. Muito obrigado. Que a mensagem possa alcançar as pessoas que precisam. Mais um episódio. Valeu, Vitão, Valeu. por ter me empurrado para essa empreitada, para fazer coisas novas. E é isso, muito obrigado à Prefeitura de São Paulo, seu Ricardo Nunes. Muito obrigado, pessoal do staff. Parabéns. Coisa legal demais, é o Muito bom. SampaCast. E nos vemos no próximo episódio. Legal, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Valeu.